Olá, muito bom dia. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo nesta segunda-feira, dia 1º de junho de 2015. A polícia do Rio de Janeiro procura um suspeito de esfaquear um jovem dentro do trem da Supervia. O homem foi visto correndo pela plataforma. Estudante Pedro Arthur Brito Santa Cruz, de 18 anos, foi ferido no braço entre as estações Quintino e Piedade quando ia para o colégio. O Corpo de Bombeiros foi chamado para fazer o atendimento. Ele foi levado para o Hospital Salgado Filho, no Meier, e precisou passar por cirurgia. O suspeito de esfaquear o jovem dentro de um trem foi flagrado por câmeras do circuito de vigilância da Estação Piedade. O homem corria com o que parece ser uma faca na mão esquerda. A polícia usa as imagens para localizar o agressor. Esta semana, o Rio teve pelo menos mais 2 casos de assaltos com o uso de facas. Segundo informações chegadas agora na nossa redação, o rapaz aí já foi identificado pela polícia, hein? Agora vão sair na captura do indivíduo. Bom, um acidente na usina de Belo Monte, no Pará, matou 3 funcionários. Os bombeiros localizaram os corpos que estavam desaparecidos ontem à noite. Imagens feitas pelos próprios operários da usina Belo Monte mostram o momento do acidente e o resgate de 3 trabalhadores que ficaram feridos. Um dos 6 silos de estocagem de cimento se soltou e caiu sobre 6 trabalhadores na área industrial. Os tubos têm capacidade para 1.200 toneladas. O Corpo de Bombeiros de Altamira encontrou os corpos dos 3 ajudantes de produção, Denivaldo Soares Aguiar, José da Conceição Ferreira da Silva e Pedro Henrique dos Santos Silva. Eles ficaram desaparecidos após o acidente nas obras da usina. O consórcio construtor Belo Monte afirmou que está prestando todo o apoio às famílias das vítimas e também estão colaborando com o trabalho de peritos e agentes da Polícia Civil. As obras no canteiro foram paralisadas. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, criticou no Twitter a ação dos partidos que tentam suspender a reforma política. Cunha chamou de choro a ação movida por deputados de 6 partidos. Na rede social, o PMDBista reclamou do mandado de segurança protocolado por 61 parlamentares do PT, PPS, PCdoB, PSOL, PSB e PROS. Eles alegaram ao Supremo Tribunal Federal que foi inconstitucional a votação da reforma. No dia 26, os deputados rejeitaram a emenda que autorizava doações de empresas a partidos e a candidatos, proposta defendida por Cunha. No dia seguinte, o presidente da Câmara colocou em votação outra emenda sobre o financiamento eleitoral, incluindo a possibilidade de a iniciativa privada fazer doações exclusivamente para partidos. Desta vez, a mudança foi aprovada e gerou polêmica no plenário. Ninguém quer financiamento direto para candidato. À medida que você colocou para partido, teve um conforto maior, que aliás era o texto original. Foi entendido por essa casa que financiamento de empresas tem que ser retirado das campanhas eleitorais. Agora o assunto volta à pauta. A presidente Dilma Rousseff encaminhou ao Congresso o projeto de lei que institui o chamado Registro Civil Nacional. O objetivo do projeto de lei é diminuir a quantidade de documentos utilizados pelo cidadão brasileiro. O projeto de lei tem como objetivo unificar os dados do RG, CPF, título de eleitor, carteira de motorista e passaporte, entre outras documentações. Dilma Rousseff falou sobre os benefícios do Registro Civil Nacional. O projeto de lei que hoje encaminho à análise do Congresso Nacional nos propicia um passo histórico nesta direção. A criação do Registro Civil Nacional garantirá a cada cidadão brasileiro ou naturalizado um único número de identificação, ao qual estarão associados todos os demais documentos de identificação individual. Agora os destaques internacionais. Um acidente de bicicleta antecipou a volta do secretário de Estado americano John Kerry para os Estados Unidos. Ele rompeu um fêmur ao cair durante viagem à Europa. O secretário de Estado americano John Kerry rompeu o fêmur direito neste domingo após um acidente de bicicleta na França. O episódio, cujos detalhes não foram divulgados, aconteceu perto da fronteira com a Suíça.
Kerry foi hospitalizado inicialmente em Genebra, antes de partir para uma clínica em Massachusetts, nos Estados Unidos. Segundo um porta-voz, ele não perdeu a consciência nem corre risco de morte. Kerry estava na capital suíça desde a última sexta-feira para se reunir com o colega iraniano Mohammad Javad Zarif. O diplomata viajaria para Madrid na tarde de domingo para assinar um acordo militar. Depois deveria seguir para Paris para participar de um encontro da coalizão internacional contra o grupo jihadista Estado Islâmico. Depois deveria seguir para Paris para participar de um encontro da coalizão internacional contra o grupo jihadista Estado Islâmico. Em Nova York, nos Estados Unidos, 10 pessoas ficaram feridas depois que um equipamento mecânico que estava sendo suspenso por um guindaste caiu de uma altura de 28 andares no centro de Manhattan. 2 dos feridos eram operários, os outros 8 eram motoristas e pedestres que passavam pelo local no momento do acidente. Policiais presentes no local afirmaram à imprensa que o guindaste não aguentou o peso da carga enquanto ela estava sendo suspensa. Segundo autoridades, uma investigação foi aberta para descobrir as causas do acidente. Nesse final de semana, os cubanos celebraram a decisão de Washington, que retirou a ilha da lista das nações que financiam o terrorismo no mundo. A decisão de rescindir a designação de Cuba como Estado patrocinador do terrorismo tem valor imediato e é considerado um passo fundamental no processo de restabelecimento das relações diplomáticas. A Secretaria de Estado americana confirmou a saída de Cuba depois que o prazo de 45 dias de notificação ao Congresso expirou. Em Havana, os cubanos celebraram a decisão, mas com cautela. É um passo importante, mas queda muito por discutir. É um passo importante, mas há muito que ser discutido. O problema de Guantánamo, o embargo e outros pontos, o processo não é fácil e tudo não muda de um dia para o outro. Esta notícia me causa uma grande alegria. Como todo cubano, sonho com o fim do embargo. É um alívio. Sentimos um alívio, Se nós fomos vítimas do terrorismo por 55 anos, como podemos estar nesta lista de países que apoiam o terrorismo? Nunca deveríamos ter estado lá. É um grande acontecimento. Desde o anúncio de dezembro sobre o início da reaproximação entre Havana e Washington, a permanência de Cuba na lista era considerada um obstáculo para futuros avanços diplomáticos. A lista inclui países como Irã, Síria e Sudão. Mesmo com valor imediato, a medida ainda deve ser publicada no Diário Oficial americano. E o programa de vigilância dos Estados Unidos é suspenso temporariamente. A vigência do texto, que permitia a análise de ligações telefônicas e dados de qualquer pessoa, expirou hoje. O Senado americano não prorrogou a validade da lei que autoriza a espionagem de cidadãos. A prática foi denunciada há 2 anos pelo ex-funcionário do órgão, Edward Snowden. Sem a prorrogação da chamada Lei Patriótica, os senadores votaram para a reforma do sistema de vigilância, autorizando a Câmara dos Deputados a debater a Lei da Liberdade, que restringe o acesso às informações das pessoas por parte do governo. Foram 77 votos favoráveis e 17 contra, repetindo vitória anterior ocorrida na Câmara dos Deputados americana. O projeto prevê o fim da coleta em massa de registros telefônicos de cidadãos americanos pela Agência Nacional de Segurança. E é isso, essa edição termina aqui. Eu volto daqui a pouquinho às 11 com outras informações para vocês. Até já!